Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 27. O pessoal da projeção, eu vou usar a versão NVT. Mateus capítulo 27, nós vamos ler de 45 a 54. Mateus 27, 45 a 54. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o tema efeitos especiais da crucificação. 45. Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Outros, porém, disseram: esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram e sepulturas se abriram. Muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo que havia acontecido e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus para servi-lo olhavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Abençoa, meu Deus, a parte da tua palavra lida nesta manhã. Contamos com o poder do teu Espírito Santo para desvendar aquilo que está além da letra. Pedimos que o Senhor nos ensine novamente, para que possamos, ó Deus, cada dia amadurecer e desenvolver a nossa fé, para que possamos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e a leitura da tua santa palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos em efeitos especiais, a nossa mente vai para o campo semântico do cinema, porque é ali que se usa mais essas expressões, ou esta expressão. Efeito especial é uma coisa tão valorizada que é premiada com o Oscar. A indústria cinematográfica gasta bilhões de dólares para que os efeitos especiais sejam tão perfeitos que levem as pessoas a acreditar que o imaginário é real. Mas efeitos especiais não são somente algo fabricado a partir de uma tecnologia. Efeitos especiais é tudo que acontece, que as pessoas ficam admiradas e que nos custa acreditar naquilo que estamos vendo. E quando nós falamos sobre os efeitos especiais do cinema, da sétima arte, nós avaliamos se aquilo foi realmente realizado, e a pergunta que vem é: será que valeu o ingresso? Porque vamos combinar que existem efeitos que são muito ruins.
que nós chamamos de trash. Será que valeu o ingresso? Quando nós olhamos para essa parte, essa narrativa de Mateus sobre a crucificação de Jesus, muitas coisas estranhas aconteceram, coisas que não acontecem todos os dias. No relato da crucificação, nós encontramos muitos efeitos especiais: escuridão ao meio-dia, terremoto, a terra que se fende, que se abre, sepulcros que se abrem e mortos que ressuscitam e caminham em direção e entram na cidade de Jerusalém e são vistos por muitas pessoas, pelos seus familiares. E aqui também cabe uma pergunta: o que esses efeitos da crucificação devem causar em nós? Nós sabemos que os efeitos especiais do cinema são algo fabricado para tentar parecer-se com o real, mas nós sabemos racionalmente que é impossível aquilo acontecer. E pasmem, muitas pessoas, inclusive alguns teólogos liberais, olham para alguns textos bíblicos, inclusive para estes, e afirmam: não foi exatamente isso que aconteceu. Aqui nós estamos lendo em linguagem figurada. Para esses pseudo-teólogos, Moisés não navegou num cestinho de vime no Nilo, o mar vermelho não se abriu, Jesus não multiplicou pães, Pedro não andou sobre as águas. Tudo isso para eles é linguagem figurada. Por quê? Hebreus dá a resposta: a palavra foi pregada a todos, mas nem todos a receberam, porque ela não estava misturada com a fé. É preciso que a palavra esteja misturada com a fé, para que ela atinja o seu coração e pelo Espírito seja aplicada na sua vida de maneira prática. E eu retorno à pergunta: o que esses efeitos da crucificação de Jesus devem causar em nós, em mim, em você? E eu separei 4 coisas que devem acontecer quando eu e você olhamos para essas coisas que aconteceram enquanto Jesus estava sendo crucificado, enquanto ele estava dando a sua vida por nós. A primeira delas, a convicção de que vem de Deus. Quando nós olhamos para coisas estranhas, que estão para além do natural, para o sobrenatural, nós podemos classificar coisas estranhas em algumas categorias. Por exemplo, quando Moisés se apresentou a Faraó e realizou alguns milagres, os feiticeiros do Egito conseguiram reproduzir alguns deles. Lembra disso? O cajado de Moisés se transformou em serpente, mas o cajado dos feiticeiros também. Mas houve outros milagres que Deus realizou na terra do Egito que eles não conseguiram reproduzir, principalmente aqueles que era necessário gerar alguma vida. Por exemplo, transformar o pó da terra em piolhos. Então, existe aquilo que é para além do natural, que traz efeitos especiais, mas que não vem de Deus. O apóstolo Paulo adverte a igreja dizendo que não devemos ignorar os ardis de Satanás, que ele pode se apresentar até como um anjo de luz. E muitas pessoas desavisadas estão crendo em efeitos especiais que não vêm de Deus.
E para espanto e tristeza nossa, muitas igrejas ditas evangélicas estão realizando efeitos especiais para o seu público, mas efeitos que não vêm de Deus, porque são contrários àquilo que a palavra de Deus diz. Então, a convicção de que esses efeitos da crucificação vêm de Deus precisa tomar lugar no nosso coração. Nós precisamos, como Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Por que Jesus disse isso para Tomé? Porque quando ele ressuscitou, Tomé foi um daqueles que falou: não, eu não acredito. Se eu não tocar nas feridas da mão de Jesus, eu não vou acreditar. Jesus então aparece ressurreto no meio deles, oferece a sua mão e diz: pode tocar. Mas em seguida ele diz: não seja incrédulo. Por que os efeitos especiais da crucificação devem causar em nós a convicção de que vem de Deus? Nós vamos encontrar a resposta no próprio texto, e é bom que seja assim. Toda argumentação de pregação da palavra deve encontrar a sua base e a sua resposta no próprio texto bíblico, não numa ideologia, não numa historinha inventada, não numa experiência pessoal. A Bíblia explica a Bíblia. Veja o que diz verso 51. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em duas partes. E o evangelista faz questão de destacar: rasgou como? De cima para baixo. É a convicção de que vem de Deus. A cortina ou véu do santuário rasgou de cima a baixo. Aqui era o símbolo da separação entre Deus e o ser humano pecador, na antiga aliança, antes de Cristo. O próprio Deus ordenou que se confeccionasse no santuário uma cortina, um véu, que separaria o lugar santo do santo dos santos, onde ninguém podia entrar, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, para oferecer sacrifícios, primeiramente por ele e depois por toda a congregação de Israel. E esse sacerdote, depois de se purificar, de se trajar adequadamente, ele ainda entrava com os sinos pendurados nas suas vestes e com uma corda amarrada nos pés, porque se ele entrasse no Santo dos Santos de maneira inadequada, ele seria fulminado imediatamente. E aí não podia entrar ninguém para tirar o cadáver. Então ele seria puxado. O sino servia para mostrar que ele ainda estava vivo. Ele se mexia, ele andava e o sino vibrava. Se o sino parasse de tocar, ele deveria ser puxado pela corda. Então este véu representava que havia uma separação entre Deus e os homens, conforme a própria Bíblia já diz. Os nossos pecados fazem divisão, separação entre nós e o nosso Deus, embora a sua mão não esteja encolhida ou recolhida para que não possa nos abençoar. E agora, este símbolo tremendo de divisão, de separação, quando Jesus está morrendo na cruz em nosso lugar, este véu é rasgado de cima a baixo. Homem nenhum poderia realizar este ato. A salvação vem de Deus, por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós temos que ter essa convicção de que as coisas que aconteceram por conta da crucificação eram todas um ato exclusivo da soberania de Deus. Veja o que diz Tiago, capítulo 1, verso 17. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança.
João 19:11, Jesus disse: você não teria autoridade alguma sobre mim, se esta não lhe fosse dada de cima. Esta convicção de que tudo o que aconteceu no cenário da crucificação vem de Deus, precisa tomar conta do nosso coração, da nossa mente, da nossa razão, para que possamos entender que nem uma vírgula daquilo que aconteceu é fruto da imaginação do homem, ou que é um simbolismo. A palavra de Deus diz que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas homens santos, inspirados pelo Espírito Santo, foram os que a escreveram. Então, essa convicção de que vem de Deus, também nos leva a esse pensamento de que eu não posso fazer nada de mim mesmo para ser salvo. Aliás, essa é a diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões. No cristianismo, nós temos um Deus que vem ao nosso encontro, que sai da sua glória, se faz servo, se mistura com a humanidade, vem em forma de homem, habita no meio de nós, sofre o nosso sofrimento, morre a nossa morte para nos conduzir à sua presença. E agora o próprio Deus, recebendo o sacrifício perfeito do seu Filho Jesus, Ele mesmo toma a atitude de rasgar o véu, porque agora não fazia mais sentido. Hebreus vai dizer que nós temos agora acesso ao Santo dos Santos, não precisamos mais de um intermediário, não precisamos mais de um sumo sacerdote, nós temos o sacerdócio universal, como diz a palavra de Deus, somos sacerdócio real, povo escolhido de Deus, para anunciar as obras daquele que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não tem mais véu, não tem mais separação. Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue. Enquanto o corpo de Jesus era rasgado pelo suplício da cruz, o véu também era rasgado no templo, e todos os filhos de Deus eram convidados à presença do Todo-Poderoso, ao Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Mas isso é alguma coisa que só Deus pode fazer. Por isso nós temos que ter essa convicção que tudo aquilo que estava acontecendo vem de Deus. A segunda coisa é que esses efeitos especiais devem gerar em nós a convicção de que nada se conserta sem impacto e sem incômodo. Veja o verso 45 e 51. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. A terra estremeceu e as rochas se partiram. Você já tentou fazer uma reforma na sua casa, morando nela? É barulho, é sujeira, é incômodo, você não sabe onde fica, para onde pode ir, onde colocar os móveis, e muda isso daqui para lá e de lá para cá e não está bom, e você começa lá, tomara que essa reforma termine logo, porque eu não aguento mais. Toda reforma traz incômodo e impacto, e agora Deus estava reformando toda a criação que caiu lá no Éden. O impacto do pecado lá do Éden foi sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, sobre a natureza. Tudo ficou difícil, estranho, esquisito, violento, ilegal. E por isso essa reforma ia demandar um impacto, um incômodo, porque Deus estava recriando algumas coisas. Por isso
as trevas vieram. Por isso a rocha se fendeu, por isso houve terremoto naquele lugar, porque o pecado abalou absolutamente tudo. O mundo precisava de uma reforma. Qual é o impacto que o pecado trouxe e que necessitava de uma reforma tão grande? Houve impacto no próprio Jesus, porque para consertar tudo isso, Ele teve que sofrer e morrer em nosso lugar. Houve impacto na natureza, porque desde que Adão e Eva pecaram, houve um desequilíbrio total na ordem criada. A própria sentença de Deus era que o homem, com muita dificuldade, ia tirar do solo o seu sustento, coisa que antes era natural. Que a mulher, com dores, haveria de gerar seus filhos. Houve impacto em nós, porque a partir do momento que o pecado entra no mundo, a imagem de Deus que o homem carregava ficou desfigurada. E Jesus então está aqui agora recuperando todas essas coisas. Ele está restaurando o reino. Ele está nos recriando para Deus. Ele está reformando aquilo que o pecado destruiu. Mas não existe possibilidade de restaurar, de construir, de reconstruir sem impacto e sem incômodo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 53, ele diz o seguinte: pois nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Paulo se refere à sua igreja como se ela estivesse sendo gerada num parto natural. Ele diz assim: meus filhos, por quem eu sinto as dores de parto até agora, até que Cristo seja gerado em vós. Não existe transformação sem impacto. O vaso não se conserta se ele não for esmigalhado e moldado novamente. Por isso Paulo está dizendo: o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Colossenses capítulo 1, verso 24, Paulo diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continuam em favor do seu corpo, a igreja. Essa transformação que começou na cruz do Calvário, no que diz respeito a nós, a igreja de Jesus, continua acontecendo, porque é o trabalho de restauração, de santificação, é um trabalho de deixar aquilo que o pecado realizou em nós, para sermos conforme aquilo que Deus quer que sejamos. E é uma luta constante, é uma transformação diária, é uma batalha, e tudo isso causa transtorno, porque é uma reforma, uma reconstrução, é um refazer-se todos os dias. Por isso, a cena da crucificação deve trazer para mim e para você a convicção de que nada se conserta sem impacto e sem incômodo. Se a tua trajetória de vida, a partir do momento que você conheceu Jesus, não trouxer diariamente um incômodo e um impacto, alguma coisa está errada. Porque é difícil mudar hábitos, é difícil mudar comportamentos, é difícil mudar vícios, é difícil curar traumas, é difícil se libertar da inveja, da amargura, é difícil não ser inimigo daquele que nos odeia, é muito difícil. E essa transformação que Cristo e o Evangelho e a palavra propõem para mim e para você, traz incômodo. E nós temos que ter isso em mente.
Algumas pessoas imaginam que todo o que era necessário para a transformação era de única responsabilidade de Jesus. Então ele morreu por mim, está tudo bem, eu vou para o céu, glória a Deus, aleluia. Não, porque essa é a parte que cabia a ele como filho de Deus. Mas e a parte que cabe a mim e a você como instrumentos de transformação, de rejeição do pecado, de transformação da mente? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Terceira coisa, os efeitos especiais da crucificação devem trazer para mim e para você a convicção de que isso que aconteceu é real e não são truques baratos. Ontem eu assisti uma superprodução sobre o Êxodo, que tinha muitos efeitos especiais, muito bem feitos, por sinal. Mas o roteirista pecou, porque distorceu praticamente 80% da história do Êxodo. E não é assim com os efeitos especiais da crucificação, porque quando nós olhamos, embora isso nos surpreenda, nós sabemos que esses são reais, que as trevas realmente vieram do meio-dia às 3 horas da tarde, que o terremoto chacoalhou aquela região como nunca, que as rochas se partiram, que os túmulos se abriram, que pessoas ressuscitaram e que depois entraram em Jerusalém e foram recebidos pelos seus. Versos 52 e 53 dizem isso: as sepulturas se abriram, muitos do povo santo que havia morrido ressuscitaram, saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus. Imaginem na sua mente essa cena. Entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram para muita gente. Este efeito especial no cinema causaria em nós terror, porque é no filme de terror que aparece morto ressuscitando e entrando na cidade. Mas aqui o efeito é contrário, porque nós sabemos de onde esse efeito vem e porque ele é real. Ao invés de terror, isso nos causa louvor, honra e glória ao Santo de Israel, porque ele é o princípio de toda a ressurreição. Sepulturas se abriram, santos ressuscitaram, entraram em Jerusalém e apareceram para muita gente. Ao contrário da sétima arte, a ressurreição dos mortos por Jesus Cristo não nos transforma num exército de zumbis, claudicantes em direção a qualquer lugar. Não, mas nos transforma num exército de homens e mulheres com roupas alvas, adorando o trono e o Cordeiro, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É essa a visão apocalíptica que iremos ter quando o Senhor nos ressuscitar para a sua glória. Por isso, os efeitos devem nos causar esta convicção de que tudo isso é real. O pecado é real, a morte física é real, a morte espiritual também é real, o inferno é real, mas o céu é real. A morte e a ressurreição de Cristo são reais. A salvação que Ele nos dá, o lugar que Ele construiu por nós no céu, são reais. E você precisa se apropriar dessa verdade para alicerçar a sua fé. As testemunhas
dessas coisas que aconteceram são contadas aos milhares. Por ocasião da ressurreição de Jesus, em Atos nós vemos que ele apareceu aos 12 e depois apareceu para mais de 500 irmãos. Um missionário conta que estava num lugar muito remoto da terra e eles estavam pensando uma estratégia para evangelizar. E eles perceberam que as tradições milenares daquele povo eram passadas em forma de teatro. As pessoas gostavam de fazer representação teatral. E Deus deu o direcionamento a esses missionários, dizendo: é por aí que vocês vão apresentar a história da salvação. E eles começaram então encenando as histórias bíblicas. E como esse povo já tinha a prática do teatro, aconteceu tudo de maneira muito profissional. E eles gostavam das histórias. E eles acreditavam nas histórias. E assim foi caminhando o Antigo Testamento, a vinda de Jesus, o Evangelho. E quando chegaram na parte em que os apóstolos estão orando, e o texto diz que um terremoto aconteceu naquele lugar. Quando eles estavam encenando essa parte, a terra tremeu naquele lugar, na tribo onde eles estavam. E o Espírito tocou aquele povo de tal forma que eles passaram quase 2 horas pulando e gritando a expressão "e tal", que significa "é verdade". É verdade. Toda a palavra de Deus é verdade. Jesus Cristo é a verdade. Por isso essa convicção de que tudo isso que aconteceu não são truques. Não são truques engendrados pelos mistérios ocultos dos feiticeiros, muito menos pela competência tecnológica do cinema, mas pelo poder de Deus, algo que vem do alto, o poder de Deus que opera no meio do seu povo. E se Deus pode fazer um terremoto, se Deus pode fazer as pedras se partirem em 2, se Deus pode ressuscitar muitas pessoas e entrar em Jerusalém, Ele pode ressuscitar você, Ele pode ressuscitar o que está morto dentro de você, Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele pode ressuscitar a tua casa, a tua família, a tua fé, a tua convicção. Esta entrada em Jerusalém é profética, porque o propósito de Jesus pela sua morte e ressurreição é que todos nós, todos os que somos a igreja de Jesus, iremos ressuscitar e entrar um dia na Jerusalém celestial, para estar na eternidade com o Senhor, adorando o Santo do Santo, o Senhor dos Senhores, o nome sobre todo nome. 1 de João 1, de 1 a 3, ele diz o seguinte: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos, e tocamos com as nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Aquele que é a vida nos foi revelado, e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai e nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Sabe o que o apóstolo está dizendo? Que eles viram Jesus,
que eles ouviram as palavras diretamente da boca de Jesus, que eles tocaram em Jesus. E por isso todos aqueles que não tiveram essa experiência sinestésica de tocar, de ver, de ouvir, podem ter comunhão com esses que o fizeram em Cristo Jesus, porque somos agora uma só congregação. Por isso ele diz, é nossa comunhão, é com o Pai e com o seu Filho. Por isso estamos todos unidos num só corpo, num só rebanho. Pessoas que creem realmente no seu coração que tudo o que aconteceu é real, embora seja extraordinário. É real, embora seja difícil de acreditar pelo racional. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não vemos. Isso nos leva à quarta consideração. Os efeitos especiais da crucificação devem trazer para mim e para você a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Verso 54. O oficial romano e os outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido, e disseram: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Que declaração poderosa, que declaração magistral, que convicção de fé que parte daqueles de quem menos se esperava. O relato diz que os principais discípulos nem estavam ali na crucificação. Somente as mulheres corajosas, diz o texto bíblico, estavam ali. E João. Os outros fugiram todos. E agora, da boca de quem menos se esperava, do algoz, do comandante da crucificação, daquele que era o chefe de quem ia infligir em Jesus uma das piores torturas que se tem notícia, ele mesmo, vendo os efeitos especiais que estavam acontecendo, faz uma declaração que é impactante. Ele declara com a sua boca: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Quem aqui já fez essa declaração? Quando subiu ao seu coração uma fé inabalável para crer no sacrifício, na morte e na ressurreição de Jesus. Equivale àquilo que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: você está certo. Mas eu quero te dizer que esta palavra, esta declaração, não foi carne nem sangue, ou seja, é impossível uma declaração neste nível vir do natural, mas o Espírito te revelou. E quando o Espírito nos revela Jesus Cristo como Ele exatamente é, nós faremos declaração semelhante, teremos a convicção que aquele que morreu no Calvário, que ressuscitou, é verdadeiramente o Filho de Deus. E por que é importante isso ficar claro? Porque muitas seitas ditas cristãs não reconhecem o Filho de Deus. Sabia disso? Para os mórmons, Jesus não é o Filho de Deus. Para os testemunhos de Jeová, Jesus não é o Filho de Deus. Para outras tantas, só mais um dos profetas importantes. Ele é alguém especial, um homem santo que viveu aqui na terra, mas talvez ele estaria no mesmo nível de Elias, de Abraão, de Moisés.
Mas não é isso que a palavra de Deus diz. O próprio Deus disse que não existe um nome maior do que o nome de Jesus. E Ele declara mais: diante deste nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então essa declaração do oficial romano, que talvez nem conhecesse Jesus, que não tinha intimidade com o cristianismo, que talvez nunca tivesse ouvido um sermão de Jesus, que era ali o comandante e o encarregado de fazer a crucificação de Jesus, ele, olhando todas essas coisas, faz essa declaração: verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. E quanto a mim, e quanto a você, será que já temos essa convicção? Será que o Espírito já revelou ao nosso coração? E se revelou, nós estamos vivendo como discípulos deste que é verdadeiramente o Filho de Deus? O Evangelho, a partir dali, começou a se disseminar e alcançou todas as classes sociais. Tinha seguidores de Jesus do período apostólico, de todas as camadas sociais, inclusive da corte romana, dos Césares que perseguiam a igreja. Paulo diz em Filipenses capítulo 4, 22, todo o povo santo daqui lhes envia saudações, especialmente os que pertencem à casa de César. Tinha oficiais no palácio romano, que era o que mais perseguia a igreja, que serviam a Jesus. Pessoas que abraçaram a fé, pessoas que chegaram a esta convicção de que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Diante desses fatos, deve subir ao meu e ao seu coração a convicção de que Jesus é o Filho de Deus. E o que essa convicção nos leva? Nos leva a crer e receber dele a salvação. Veja como termina o Evangelho de João, capítulo 20, 31 e 32. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. E tem mais. Em Romanos capítulo 10, verso 9, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Eu tenho para mim com quase certeza que este oficial romano creu em Cristo, se converteu, e nós vamos encontrá-lo na eternidade. Porque o próprio Deus disse a Pedro que uma declaração desse nível não pode vir da carne, mas é o Espírito que revela. Mas aqui Paulo está completando que, além de você declarar com a sua boca, você precisa crer no seu coração, e fazendo assim você vai ser salvo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Concluindo, nós podemos dizer que o diabo também tem lá os seus efeitos especiais. Eu gosto de fazer um trocadilho chamando isso de defeitos especiais. Os feiticeiros fizeram a mesma coisa no Egito, transformaram o cajado em cobra, transformaram
a água em sangue, mas eles puderam ir só até um certo ponto. E foi assim durante toda a história. Os profetas de Baal não conseguiram que descesse fogo do céu quando Elias os desafiou, mas Deus mandou fogo do céu. Os sábios, adivinhos e feiticeiros de Babilônia não conseguiram decifrar nem o sonho do rei, muito menos a escrita na parede, mas o servo de Deus podia. Quando Jesus, antes de começar o seu ministério, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, o que o diabo propôs? Efeitos especiais. Mande que essas pedras se transformem em pães. Ou vá até a parte mais alta do templo e pule de lá, e você vai ser amparado pelos anjos e vai flutuar suavemente e descer no meio do povo. Efeitos especiais. Mas se Jesus tivesse concordado com essa proposta, o preço seria a adoração a Satanás, e todos nós estaríamos perdidos sem salvação. Os efeitos que a crucificação, morte e ressurreição de Jesus devem causar em nós seriam, portanto, uma fé genuína, um arrependimento dos nossos pecados, uma entrega total a Ele em submissão e obediência para a salvação da nossa alma. Vamos ficar em pé. Feche os teus olhos. Essa revelação do Espírito acerca dessa palavra para a sua vida. Tenha coragem e diga ao Espírito Santo, desse jeito assim, ó, o que isso tem a ver comigo? Fala mesmo de verdade aí agora, você e o Espírito Santo. O que essa palavra tem a ver comigo? O que o Senhor deseja que eu aprenda e mude a partir dessa palavra? O que o Senhor deseja realizar em mim? Qual é a convicção que deve subir ao meu coração diante de revelações tão tremendas? Enquanto você medita e louva.